Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 27. Mas antes de irmos para a reflexão, deixe aqui o seu like, é só clicar no joinha. Se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se e vir fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Você já passou por momentos em que parecia que tudo havia morrido aí dentro de você? Sonhos interrompidos, esperanças perdidas, forças esgotadas. Às vezes, não é o corpo que está cansado, às vezes é a alma. E é justamente nesse contexto que a mensagem de Marcos 12, 27 se torna tão poderosa. Jesus, ele nos apresenta um Deus que não está ligado à morte, ao fim, que não está ligado ao desespero, mas sim um Deus que está ligado à vida, à restauração, à esperança. Este episódio desse versículo ele acontece durante os últimos dias do ministério público de Jesus em Jerusalém. Ele estava ensinando no templo, quando diversos grupos religiosos começaram a questioná-lo. Entre eles estavam os saduceus. Os saduceus eram uma corrente religiosa judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles aceitam apenas os 5 primeiros livros dentro da Bíblia e rejeitavam várias crenças aceitas por outros judeus. Então eles decidiram criar uma pergunta complicada para tentar desacreditar Jesus diante do povo. Apresentaram uma história hipotética sobre uma mulher que havia se casado com vários irmãos ao longo da vida. Então depois perguntaram: na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Eles acreditavam que Jesus não conseguiria responder, mas Jesus mostra que eles não compreendiam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E inclui dizendo: Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aqui é Jesus falando diretamente aos saduceus, mas a mensagem ultrapassa aquele grupo, ela alcança cada um de nós hoje. Me alcança e te alcança. Porque Jesus não está apenas corrigindo uma interpretação religiosa, ele está revelando quem Deus é. Existe algo aqui muito profundo nesse versículo. Quando Jesus cita Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aqueles homens já haviam morrido fisicamente há séculos. Mesmo assim, Deus continua se apresentando como o Deus deles. Por quê? Porque para Deus a vida não termina com a morte física. Então Jesus nos revela aqui, neste versículo, que os relacionamentos construídos com Deus não são interrompidos pela morte. Mas existe também outra mensagem. Muitas pessoas estão biologicamente vivas, porém
espiritualmente adormecidas. Vivem sem esperança, sem propósito, sem rumo, sem direção. Jesus nos lembra que Deus é Deus da vida em todos os sentidos. Naquele tempo, existia um intenso debate entre grupos religiosos sobre a ressurreição. Os fariseus, eles acreditavam nela. Os saduceus já não acreditavam. Jesus não entra apenas em uma discussão teológica. Ele leva o assunto para algo muito além, muito mais profundo. Jesus mostra que o poder de Deus, ele é maior do que os limites humanos. Enquanto os saduceus enxergavam apenas o que terminava, Jesus mostrava aquilo que continua. Esse evangelho ele fala muito com a realidade atual. Vivemos tempos em que muitas pessoas perderam a esperança. Algumas carregam lutos, outras perderam os sonhos, outras sentem que sua fé esfriou. E Marcos 12:27, ele vem para nos lembrar que Deus continua sendo o Deus da vida. Ele pode restaurar relacionamentos, Deus pode curar feridas emocionais, Deus é o Deus que renova a esperança. Deus é o Deus que traz novos começos, porque onde nós vemos o fim, Deus ainda vê possibilidades. Esse evangelho, ele vem para nos ensinar que Deus é fonte de vida. Ele vem para nos ensinar que a morte não tem a palavra final, que a nossa esperança não está limitada àquilo que nós estamos vendo. Ele vem para nos ensinar que Deus continua agindo mesmo quando não entendemos tudo. E este evangelho, ele vem para nos ensinar, principalmente, que quem caminha com Deus encontra vida, mesmo em meio aos desertos da existência. Talvez hoje exista alguma área da sua vida que parece morta, um sonho abandonado, uma fé enfraquecida, uma alegria perdida, quem sabe uma esperança esquecida, guardada aí em alguma gaveta, algum caderno, alguma carta. Mas Jesus, ele nos lembra, Deus não trabalha apenas onde tudo está perfeito. Ele também age onde existem ruínas. Por isso, não entregue seus processos ao desespero. Entregue-os a Deus, porque Ele continua sendo o Deus da vida. Os saduceus, eles olhavam para a morte. Jesus apontava para a vida. E talvez hoje Deus esteja convidando você a mudar o foco. Parar de olhar apenas para aquilo que terminou e começar a confiar naquilo que Ele ainda pode fazer. Porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Despertai quando Deus entra em uma história, até aquilo que parecia encerrado pode voltar a florescer. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você puder deixar aqui o seu like, se você não está inscrito, inscrever neste canal e quem sabe levar este vídeo a mais pessoas, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos de família. Compartilhe este vídeo e juntos vamos evangelizar. E se você puder ainda ir além, deixe aqui um comentário. Eu creio no Deus da vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço
e fique com Deus.